Recentemente, o Trump falou aí, cogitou a ideia de realocar os palestinos da faixa de Gaza, ou seja, vai transferir eles para um outro território, para um outro local, e ainda disse que os Estados Unidos deveriam controlar a faixa de Gaza, né? Controlar esse território, né? Mas por que ele disse isso? Por que ele quer isso? E quais são, né? Quais seriam as possíveis consequências e implicações disso para o mundo? Bem, é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora lá! Bem, o Trump então disse tudo isso, né? E claro, também mencionou o fato aí, né, de que essa realocação, né, dos palestinos que vivem lá ocorreria ali de forma pacífica, né, não haveria problemas, e que ele queria que os palestinos morassem em um lugar melhor, né? Então ele até mencionou no discurso dele que está tudo destruído em Gaza, porque de fato tem vários prédios demolidos por conta da guerra e tudo mais. Então Trump disse que transferiria eles para um lugar melhor, enfim. Mas o fato é que essa notícia gerou muita polêmica e basicamente apareceu aí em vários jornais, em várias manchetes de jornais no mundo todo, inclusive no Brasil. E aqui a gente tem um ponto interessante, porque no discurso dele, ele mencionou que com os Estados Unidos, né, controlando a faixa de Gaza, que é algo que o Trump quer, né, ele disse que o local poderia se tornar aí uma nova Riviera do Oriente Médio. E aqui a gente tem a primeira pergunta, né, mas Matheus, o que seria, né, essa Riviera do Oriente Médio? Bem, Riviera, para quem não sabe, é basicamente um ponto turístico, geralmente localizado aí na parte costeira, né, do litoral de um país, e que tem muita possibilidade aí, né, muito potencial para turismo, né? Então você consegue aí construir hotéis de luxo, tem vários serviços que giram em torno do local, então é uma área que é muito, digamos, requisitada e tem bastante turismo. No geral é isso, né? Então, um exemplo de Riviera, digamos assim, seria aí Dubai, né? Que, enfim, é um território que era um deserto, um grande deserto, ainda é um deserto, mas o país, ao longo do tempo, foi investindo em infraestrutura, em melhorias, né? Construiu vários hotéis, não é à toa que hoje em dia lá tem um hotel 7 estrelas, né? Que é o único hotel 7 estrelas do mundo que fica lá. E basicamente muito comércio e muito dinheiro rola lá, né? Porque muitas pessoas querem ir para lá, é um lugar, enfim, bacana e tudo mais. E os Estados Unidos, ele disse que quer fazer o mesmo com a faixa de Gaza, se ele controlar, né? Então, claro, né? Essa questão do controle não é algo fácil, porque existem aí várias barreiras, até mesmo pelo direito internacional, né? Então, a questão da soberania dos países é uma questão importante, né? Então, a autoridade palestina, que é quem controla, né, a região, né, da faixa de Gaza, enfim, outros territórios, não quer isso, claro, né, porque eles dominam o local, então por que ele vai submeter os Estados Unidos, né? Então, enfim, é uma discussão bastante complexa e densa, mas o fato é que se isso acontecer, claro, né, e com vários sis, porque isso é, pela via do direito é difícil, né, mas nada é impossível, já que, na minha visão, muitas coisas que acontecem ao redor do mundo são moldadas aí pelo fator do dinheiro, né, pelo fator econômico. Então, até mesmo quando houve aí a discussão, né, um caso aí, né, no TPI, entre os Estados Unidos e a Nicarágua, que rolou basicamente um problema lá, os Estados Unidos, enfim, foi lá, invadiu, e não só a Nicarágua, mas também outros países, né, como o próprio Iraque e tudo mais. Isso, em tese, seria algo que pelo direito, né, pela legislação, seria algo ruim, né, então não seria algo certo. Mas o fato é que isso passou e, basicamente, os Estados Unidos não sofreu nenhuma sanção. Então, será que o direito internacional realmente ele é eficaz em todos os cenários? Então, é algo a se pensar, né? E nesse quesito aqui, claro, dependendo das condições, isso pode acontecer. Não é algo totalmente impossível, né? Beleza, eu falei de tudo isso, mas por que os Estados Unidos ele quer essa área, né? É só para lucrar com isso? Ou, enfim, quais seriam as intenções por trás, né? Bem, eu acho que né, alguns motivos que são relevantes, né? Primeiro, faixa de Gaza está situada no Oriente Médio, mas em um ponto específico, ela está perto ali do Mar Mediterrâneo, que é um mar que tem muito comércio, então várias transações comerciais ocorrem por ali, por navios e tudo mais, então, enfim, existe até guerras comerciais ali dentro, então, justamente para você poder controlar esse acesso de água, né, esse acesso de mar, que é algo que, enfim, poucos países têm.
E se vocês for verem o território, né, a faixa de Gaza, ela está justamente ali, perto ali, né, colado com o mar Mediterrâneo. Então, basicamente, para você escoar produtos, né, escoar, enfim, navios e containers e tudo mais, seria aí um ponto estratégico para não só melhorar a economia do local, mas também para poder os Estados Unidos possivelmente, né, lucrar com isso. Então, eles poderiam basicamente colocar uma base ali deles e pegar, digamos, parte do que é exportado da faixa de Gaza e utilizar para, enfim, benefício próprio, né, para o país, né, para os Estados Unidos. Então, essa, na minha opinião, poderia ser uma estratégia, né, um recurso que Trump poderia estar utilizando aí para poder, então, lucrar com esse processo todo. Sem contar também que esse é um ponto que está ali perto não só do Oriente Médio, mas também da Ásia, né? Então, o Trump, ao fazer isso, ele conseguiria acessar melhor, né, de uma forma melhor, mercados asiáticos, já que ele teria um ponto não só nos Estados Unidos, mas também na faixa de Gaza, que é bem no meio ali, no Oriente Médio, e com acesso relativamente ok para você chegar ali na Ásia, na China, no Cazaquistão e outros territórios. Por fim, mas não menos importante também, o fato do Trump controlar isso, né, enfim, se ele for controlar isso, o território poderia se tornar aí um grande centro de influência dos Estados Unidos, né, um grande centro de influência americana. Isso porque os valores dos Estados Unidos, como vocês já sabem, são sempre espalhados. Então, na mídia, tudo que a gente ouve, até mesmo a língua que é considerada a língua universal, que é o inglês, também é uma forma de disseminar os valores e, enfim, tradições dos Estados Unidos. Mas claro que se os Estados Unidos ele tem um pezinho ali na faixa de Gaza, ele já consegue ter uma voz um pouco mais ativa no que tange os conflitos regionais e, enfim, possivelmente aí para comércio, para trocas comerciais. Então, lembrando, né, galera, o Trump é empresário. Então, ele, apesar de ser presidente agora, ele tem uma mentalidade de empresário. Então, galera, ele não está pensando simplesmente em termos políticos de reeleição e tudo mais, né? Mas ele também está pensando na questão econômica, na questão de comércio exterior, de como um país que está se relacionando com os Estados Unidos pode lucrar não só para ele, mas também dar bastante dinheiro para os Estados Unidos. Então, essa questão de trocas comerciais é algo que o Trump vem falando bastante, não é à toa que ele também falou aí, né, de taxação dos BRICS, taxação de não sei o que lá, e ele tá querendo fazer isso porque, cara, é uma forma também de gerar, digamos, um escândalo, uma forma de você tentar angariar, né, e chamar atenção na mídia? Sim, mas também isso aí pode ser uma forma de você tentar aí obter ganhos comerciais, ganhos econômicos com isso tudo. Bem, então na minha análise, toda essa questão de controlar o território e tudo mais, né, por parte dos Estados Unidos, eu acho que é algo difícil, assim, não vou dizer que é impossível, porque, enfim, o futuro é incerto, tudo pode acontecer até lá, né, mas no momento é difícil, porque o Trump, ao fazer isso, ele estaria aí, né, indo contra as legislações internacionais. Tem também a questão de que os países podem não aceitar, né? Então tem a questão aí da soberania, por exemplo, da Palestina e dos territórios em volta, né? Então o Trump, ele até cogitou aí, enfim, pegar esses palestinos e jogar para o Egito, coisa que o Egito não quer. Também falou de jogar esses palestinos para a Jordânia também não quer. Então, assim, não é algo fácil, gente. Precisaria aí do consenso de vários países, das cortes, enfim, tudo mais do direito internacional como um todo, para que tipo, isso pudesse realmente ser efetivado na prática, né? Só que um ponto interessante é que depois que o Trump falou de tudo isso, esse discurso todo, o Benjamin Netanyahu, que é basicamente o primeiro-ministro israelense, disse que, tamo junto, Trump, vamos lá, vamos fazer isso aí, Por quê? É interessante para Israel que Estados Unidos controle o local e, enfim, basicamente isole esses palestinos, porque existe muita migração de palestinos que saem da faixa de Gaza para Israel, e sem contar também a disputa, né, entre Israel e Palestina, enfim, o Hamas como um todo. Então, seria aí uma forma de onerar menos a máquina pública de Israel e também, né, de privilegiar aí os Estados Unidos enquanto nação que dissemina seus valores, né, muito atrelado aí àquela ideia do Destino Manifesto, né, então, para quem não sabe, né, Destino Manifesto é uma ideologia, uma ideia que surgiu lá atrás, no século XVIII, XIX, justamente ali quando os Estados Unidos estava crescendo, ele estava engatinhando, e aí ele, claro, fez aí a marcha para o oeste. Então, Estados Unidos eram 13 colônias, né, então basicamente só a parte costeira dos Estados Unidos, que era na época, né, Estados Unidos, e aí com essa ideia de expansão territorial, de buscar novos territórios, né, de
basicamente esse ímpeto, né, para conseguir aí mais recursos, fez aí com que os Estados Unidos se expandisse para o oeste, né? Então houve aí um movimento aí da marcha para o oeste, muito famoso também, tem vários quadros, né? E essa ideia, eu diria, né, que a gente pode utilizar hoje, porque os Estados Unidos ele não quer simplesmente dominar o próprio território, até porque ele já tem, né? Os Estados Unidos já é constituído e tudo mais. Mas ele quer ir além das fronteiras nacionais, ele quer ir para as fronteiras internacionais, então ele quer influenciar o mundo. Então ele está sempre, a todo momento, tentando colocar, né, incutir as suas ideias, transmitir seus valores, tradições e tudo mais. Então essa questão, né, de você controlar Gaza também seria uma forma aí de você estar promovendo um destino manifesto dos Estados Unidos, né? Então de promover aí a ideia da democracia liberal, do capitalismo, e enfim, da questão econômica e tudo mais. Então também é uma outra visão e que também super válida nos dias de hoje, ainda mais com esse mundo tão tenso e caótico que vivemos, né? Bem, no geral foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembrando, se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, tema ou alguma outra análise que vocês querem que eu faça, é só colocar aqui nos comentários, beleza? É isso e até mais!